Então, como vocês sabem, Daniel Penny entrou em uma altercação com um homem sem teto no metrô. Essencialmente, este homem estava ameaçando matar pessoas no metrô. Ele estava ameaçando atacar pessoas. E Daniel Penny era um ex-marine. Então, ele tomou a liberdade de contê-lo no metrô. Agora, infelizmente, como se tratava de um drogado esquizofrênico, ele morreu depois de sair do metrô. Agora, infelizmente para Daniel Penny, ele foi realmente processado por este caso. Então, ele realmente passou os últimos 2 anos em tribunal sendo processado por assassinato. Agora, a boa notícia em tudo isso é que ele foi realmente considerado inocente. Então, em todas as acusações, ele é oficialmente um homem livre. Agora, vou mostrar primeiro a vocês algumas das filmagens que estão sendo divulgadas dele, falando sobre o caso e a resposta do Black Lives Matter e outras organizações. E então eu quero falar sobre a lição que os homens estão aprendendo com isso. East Village, em Manhattan. Então eu pego o metrô várias vezes ao dia. Neste caso, eu estava vindo da escola. Saí da aula por volta das 2h15 e estava na J Street Metrotech. Peguei o trem F para o centro. Na segunda avenida, um homem entrou, cambaleando. Ele parecia estar drogado. As portas se fecharam e ele arrancou sua jaqueta e jogou nas pessoas sentadas à minha esquerda. Eu estava ouvindo música naquele momento e ele estava gritando, então eu tirei meus fones de ouvido para ouvir o que ele estava gritando. E as 3 principais ameaças que ele repetia várias vezes eram: eu vou te matar, estou preparado para ir para a prisão pelo resto da vida e estou disposto a morrer. Sabe, essa era uma situação assustadora. E o Sr. Neely apareceu, ele estava ameaçando, eu tenho 1,88 m e ele era mais alto do que eu. E há um equívoco comum de que os fuzileiros navais não sentem medo. Na verdade, nos ensinam que um dos nossos valores fundamentais é a coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas como você lida com o medo. E sabe, eu estava com medo por mim mesmo, mas olhei em volta e vi mulheres e crianças. Ele estava gritando em seus rostos, dizendo essas ameaças. Eu não podia apenas ficar parado. Algumas pessoas dizem que eu estava segurando-se o Sr. Neely por 15 minutos. Isso não é verdade, quero dizer, entre as paradas são apenas alguns minutos. Então, toda a interação durou menos de 5 minutos. Algumas pessoas dizem que eu estava tentando estrangulá-lo até a morte, o que também não é verdade. Eu estava tentando contê-lo. Você pode ver no vídeo, há uma clara elevação e queda do peito dele, indicando que ele está respirando. Estou tentando contê-lo para que ele não consiga realizar as ameaças. E então, algumas pessoas dizem que isso é sobre raça, o que é absolutamente ridículo. Eu não vi um homem negro ameaçando passageiros, eu vi um homem ameaçando passageiros, muitos dos quais eram pessoas de cor. Um homem que ajudou a conter o Sr. Neely era uma pessoa de cor. Alguns dias após o incidente, eu li nos jornais que uma mulher de cor veio a público e me chamou de herói. Eu não acredito que eu seja um herói, mas ela era uma daquelas pessoas que eu estava tentando proteger. Todos nós estávamos assustados. O Sr. Neely estava gritando na cara desses passageiros e eles pareciam aterrorizados. O motivo pelo qual não havia vídeo no início da altercação era porque as pessoas estavam com muito medo de se afastar dele. E os vídeos não começaram até que eles viram que a situação estava sob controle. Eu sabia que tinha que agir, e agi de uma maneira que protegeria os outros passageiros, me protegeria e protegeria o Sr. Neely. Eu usei essa técnica para contê-lo, e fiz isso deixando minha mão em cima da cabeça dele para controlar seu corpo. Você pode ver no vídeo, há uma clara elevação e queda do peito dele, indicando que ele ainda estava respirando. E estou calibrando minha pegada com base na força que ele está exercendo. E eu apenas, quero dizer, estava tentando mantê-lo no chão até a polícia chegar. Eu estava rezando para que a polícia chegasse e assumisse a situação. Eu não queria estar nessa situação, mas não podia simplesmente ficar parado e deixá-lo realizar essas ameaças. Em seguida, é ele comemorando no bar com seus advogados após o caso. Olhe para ele está ótimo. Sim, ele está se sentindo bem. Ele está se sentindo bem. Ele está se sentindo bem. Como está indo? Como se sente? Sente-se ótimo. Ele finalmente conseguiu a justiça que merecia. Você achou que isso iria acontecer? Desculpe? Não. Nós achamos que isso deveria ter acontecido provavelmente no primeiro dia. Mas o ponto é, aconteceu. Então não podemos controlar o momento, mas certamente podemos saborear o resultado. E por que você acha que ele foi considerado inocente?
Aquele cara, bem, ele foi considerado inocente em algumas acusações por motivos. Primeiro, suas ações foram justificadas. Ele estava tentando ajudar as pessoas naquele trem e ele ajudou. E em segundo lugar, ele não é responsável pela morte, porque a morte foi causada por muitos outros fatores que tentamos apresentar com muita clareza, como o abuso de K2, a crise de falsização da célula falciforme e problemas cardíacos, sem mencionar a esquizofrenia paranoide, que só adicionou a esse impacto. Então, estou apenas feliz que o júri conseguiu avaliar verdadeiramente a causa potencial da morte e que Danny estava justificado nas ações que ele tomou. No Twitter conservador, você acha que todo mundo está apoiando esse caso, certo? Você vê todos os grandes comentaristas dizendo graças a Deus ele está livre. E você quase pensa que a maré está mudando, certo? Porque a percepção pública não é o que era 5, 10 anos atrás em um caso como este. E eu acho que parte da razão é porque os smartphones estão nos permitindo ver mais pontos de vista que talvez não pudéssemos ver 5, 10 anos atrás. Eles são mais comuns, as pessoas estão fazendo vídeos, há câmeras por toda parte. No entanto, acredito que isso vai aumentar o número de homens que não vão intervir em situações como essa. Agora você pode pensar, bem, ele foi considerado inocente. Mas a maneira como os homens vão ver isso, né, ou muitos homens vão ver isso, é que os últimos 2 anos da vida dele foram arruinados. Não é como se ele pudesse sair e viver uma vida normal enquanto está sendo julgado. Então ele teve que passar o último ano, 2 anos de sua vida colocando tudo em espera para lutar neste caso. Além disso, ele agora vai precisar pagar pela segurança. Ele nunca mais poderá viver uma vida normal novamente. Agora, pode haver alguns prós que saiam disso, né? Talvez ele concorra a um cargo público, talvez ele tenha uma carreira na mídia, eu não sei. Eu acho que ele vai tirar o melhor de uma situação ruim, mas também foi revelado que o pai de Jordan Neely disse que vai levá-lo ao tribunal civil. Então agora ele tem que passar por outro processo judicial. Sabe, eu acho que à medida que você aumenta o custo da proteção masculina, em algum momento os homens vão dizer: o que eu ganho com isso? O que eu ganho protegendo as mulheres? As mulheres como grupo não têm sido as melhores para os homens nos últimos 50 anos. E isso me faz questionar, e realmente merecemos proteção se podemos comprar uma arma, assim como os homens? Por que temos direito à proteção de homens que não conhecemos? E eu fui ao Tim Pool cerca de 6 meses atrás, e havia uma história que cobrimos, e era de uma mulher que estava sendo estuprada em um trem na frente de um grupo inteiro de pessoas, e ninguém interveio. E eu cobri outro caso, acho que 3 a 4 meses atrás, de uma mulher que foi roubada à mão armada e ninguém interveio. E nos perguntamos, sabe, os homens têm um instinto biológico de proteger as mulheres, da mesma forma que as mulheres têm um instinto biológico de proteger as crianças. E a sociedade os tratou tão mal em casos como este. Eles agora estão superando seu instinto biológico para pensar nas consequências de potencialmente ajudar alguém. Sabe, à medida que continuamos aumentando o preço da proteção masculina, não acho que seja errado os homens não intervirem. E eu entendo completamente porque eles não o fazem. E você até encontra casos que eu cobri onde uma mulher parece estar sendo abusada por um homem e acaba que esse homem é o namorado dela e o cara apanha e ela acaba voltando para o namorado. Então, sabe, se as mulheres estão escolhendo não ter armas, se as mulheres estão escolhendo votar em políticas democratas que são fracas no combate ao crime e tomam todas essas decisões catastróficas, como sair tarde da noite, viajar sozinhas, não se casar jovens, se essas são as escolhas que fazemos, por que temos direito à proteção? Agora, eu quero mostrar a vocês a resposta do Black Lives Matter e eu achei isso completamente ridículo. Então, esta é a resposta do Black Lives Matter para Daniel Penny ser considerado inocente. Precisamos de alguns vigilantes negros. Isso mesmo. As pessoas querem se levantar e nos sufocar e matar por sermos barulhentos. E se fizéssemos o mesmo quando tentam nos oprimir? Certo. Tô cansado. Cansado. Precisamos de algum vigia preto. Ai, meu Deus. A Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor tweetou que a absolvição de Daniel Penny e a morte de Jordan Neely efetivamente deram licença para que a justiça de vigilantes seja travada na comunidade negra sem consequências. É um lembrete doloroso das desigualdades em nosso sistema de justiça.
Jordan merecia compaixão. Em vez disso, ele encontrou violência. Estamos ao lado de sua família pedindo responsabilidade. E é com isso que ele vai ter que lidar pelo resto da vida. E isso me lembra de uma história. Então, eu estava conversando com alguém sobre os protestos de 6 de janeiro. E eu tenho a tendência de ver as pessoas que falam a verdade, independentemente das consequências, como muito corajosas, mesmo que eu concorde ou discorde delas. Sabe, eu tive 2 caras aqui uma vez que simplesmente não se gostavam. Se vocês quiserem assistir, eu não posso colocar as entrevistas deles no YouTube porque eles as censuram. Mas há um tempo eu tive Muhammad Hijab e Tommy Robinson aqui. E eles, se você sabe algo sobre a história deles, eles não se gostam. Mas eu ainda senti que ambos eram corajosos, de alguma forma, por defenderem o que acreditam. Agora, Tommy Robinson foi realmente preso no Reino Unido e passou anos de sua vida na prisão por isso. É semelhante aos protestos de 6 de janeiro, mas sabe, eu não gosto de dizer com quem eu falo. Eu não quero que as pessoas saibam. Mas eu falei com alguém recentemente e perguntei se eles viam os homens que fazem isso como corajosos ou estúpidos. E realmente me surpreendeu a percepção feminina versus masculina disso, porque todos os homens com quem falei disseram que os veem como estúpidos, porque o que tiramos, digamos, do 6 de janeiro? O que você ganhou ao ser preso por isso? O que você ganhou protegendo mulheres que te odeiam? Em algum momento, os homens vão ver, ou uma quantidade significativa de homens vai ver, proteger as mulheres como algo estúpido, porque o que eles ganham com isso? Eu realmente não posso culpá-los desse ponto de vista, porque, sabe, muitas pessoas tentaram superar o Estado, mas ninguém consegue. Sabe, honestamente, só ir ao tribunal já é punição suficiente. Mesmo que você acabe ganhando o caso, sabe, é um tempo que você nunca pode recuperar. E se você olhar a resposta e quão agressivos são esses manifestantes, acho que ele vai ter pessoas protestando fora de sua casa. Ele vai precisar contratar segurança pelo resto da vida. E, sabe, agora ele pode pagar um GoFundMe ou algo assim, mas isso, sabe, é um alvo que vai estar nas costas dele para sempre. Sabe, esperamos que isso acalme, mas você não sabe quanto tempo isso vai durar. Notícias de última hora. Notícia de última hora. O júri chegou a um veredicto unânime no caso de Daniel Penny. Ele foi considerado inocente da acusação de homicídio por negligência criminosa. Agora, lembre-se do que estava em jogo aqui. O júri não conseguiu concordar sobre homicídio culposo. Eles falharam em concordar 2 vezes. O juiz deu a eles outra chance com essa acusação menor, negligente. Eles agora dizem inocente. O que isso significa? Vamos primeiro ao repórter C.B. Cotton, que está do lado de fora do tribunal, para descobrir como isso se desenrolou. Agora, eu ouço uma confusão imediata de manifestantes. C.B. Oi, Harris, isso mesmo. Os manifestantes estão bastante chateados. Há uma grande multidão deles aqui ao meu lado. Você pode ouvi-los chacoalhando as barricadas da polícia dizendo sem justiça, sem paz. E o que eles estão gritando agora segue uma série de ameaças que eles lançaram anteriormente quando a defesa entrou com seu cliente Daniel Penny, dizendo à equipe de defesa que Daniel Penny não pode ter paz aqui em Nova York se ele for considerado inocente desta acusação menor, homicídio por negligência criminosa. E agora você tem o Black Lives Matter dizendo que ele não terá paz em Nova York. Agora ele está perdido. Eu não sei se é o estado natal dele, mas onde ele estava vivendo feliz antes. Valeu a pena? Essa é uma pergunta que cada homem tem que decidir por si mesmo. Mas você vai ter cada vez mais homens dizendo que isso simplesmente não vale a pena. Agora mesmo eles estão repetindo essas ameaças. Eles estão muito irritados. Harris, também quero mencionar que havia algumas pessoas aqui esta manhã para apoiar Daniel Penny. Mas a multidão contra Penny supera muito eles e eles parecem bastante chateados. Estamos vendo policiais chegando aqui em massa para tentar manter os 2 grupos separados por enquanto. Mas estou olhando nossas anotações do tribunal e parece que esta é a primeira vez que vemos alguma emoção real de Daniel Penny. Seus advogados me disseram esta manhã que este julgamento tem compreensivelmente afetado ele. Ele tem passado tempo com a família e amigos para tentar se manter calmo. E nossa repórter de tribunal me disse que pela primeira vez ela o vê sorrir visivelmente. Agora, ouvindo que os jurados decidiram que ele não é culpado de homicídio por negligência criminosa. Infelizmente, muitas mulheres têm votado no Partido Democrata por tempo demais. E estes são os resultados. Então não podemos ficar irritadas se não estamos mais protegidas em público, se os homens não estão intervindo, se é assim que tratamos os homens que o fazem.
Então, esse é realmente o meu único ponto para hoje, e é aí que para mim surge a questão: intervir para defender as mulheres é estúpido neste ponto? Porque o resultado pode ser ir para a prisão. Vale a pena arruinar toda a sua vida, potencialmente passando o resto da sua vida na prisão? Eu não sei. Vocês me dizem nos comentários. Também me digam se há algo que vocês querem que eu reaja esta semana. Curtam o vídeo na saída e se inscrevam no canal. Obrigada por assistirem e falarei com vocês amanhã. Tchau, tchau.